pedir para os nossos convidados se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho deles, um pouquinho do trabalho. Gabi, quer começar? Sim. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Gabriela, tenho 33 anos, sou formada em administração e há 10 trabalho na Gabimed. Gabimed é uma empresa familiar, sou da segunda geração da empresa. Nós somos fabricantes de dispositivos médicos, material de produto hospitalar, principalmente para UTI, que nós fornecemos para o Brasil todo. E na região da Grande São Paulo, somos nós que distribuímos com a nossa frota própria. Nós fomos os primeiros clientes da Cobly. Temos bastante orgulho disso, que a gente está desde o comecinho, trabalhando junto, desenvolvendo um trabalho super legal. E ao longo desses anos, a gente conseguiu integrar o sistema da Cobly ao nosso sistema de gestão, ao nosso ERP. A gente atualmente trabalha com o sistema SAP, que faz toda a nossa gestão de vendas, planejamento, e hoje a gente trabalha na parte de logística, a qual eu sou responsável, a Cobly. A gente trabalha junto com o nosso sistema de gestão integrado, então isso é bem legal. E é isso. Boa. Gabimed sempre ajudando a gente desde o comecinho, né? A construir o que a gente tem até hoje. Boa tarde, meu nome é Fábio. Por Deus é meu sobrenome mesmo, tu não fica curioso com esse sobrenome. Eu sou engenheiro mecatrônico, né? Eu estava até pensando ali, né? Há uns 10, 12 anos atrás, quando eu me formei, engenharia mecatrônica era o auge, né? Hoje eu olho para os robôs e eles estão ultrapassados, né? Como eu aprendi na época, né? Bom, a Vivante é uma empresa de eficiência em serviços. O foco, ela iniciou no Brasil como uma empresa de eficiência energética, caiu na área de manutenção de infraestrutura e nessa área foi onde ela mais cresceu. Tanto que ela era um braço da Dalkia, que era uma empresa de eficiência energética, e a Dalkia vendeu as operações e os próprios diretores fizeram a venda da empresa, alguns continuaram, e hoje ela é uma empresa muito focada em serviços, né, manutenção e facilities, mais forte na área de manutenção. Eu sou gestor de uma das operações da Vivante, que tem uma frota maior volante. Cuido de um contrato onde nós atendemos cerca de um pouco mais de 50 unidades com equipes volantes. E estamos trabalhando com a Cobly há menos de um ano, cerca de 7 meses, onde eu fui uma das pessoas que participei dessa implantação para a gente trazer algumas soluções para a questão de mobilidade das nossas frotas nos atendimentos de manutenção. Bom, é isso, um pouco é isso. Boa, obrigado, Fábio. Obrigado, Gabi. Até para falar um pouquinho mais da Vivante, não sei quem que anda um pouco aqui de transporte público, a última linha que foi lançada foi a linha Lilás. A Vivante é responsável por fazer toda a limpeza dessa linha. Eu, por exemplo, algumas vezes eu pego ali e vejo, que legal aqui o Fábio aqui, de novo, por Deus. Tá legal, gente. Vamos lá, então. Vamos começar aquecendo os motores aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu queria pedir uma ajuda de vocês para a gente compartilhar. Eu acho que a gente está cheio de gestores de várias operações em campo aqui na plateia. E queria pedir ajuda para vocês, né, para a gente compartilhar um pouco mais de quais outras novas tecnologias de internet das coisas vocês têm aplicado e têm visto que têm trazido grandes sucessos para vocês também. Pode começar. Bom, dentro da Vivante, eu até estava comentando, nós temos uma área de desenvolvimento de inovações, temos um diretor de inovações, ele trabalha também com outro engenheiro. Na questão específica da Cobly, eu me envolvi mais pessoalmente, porque eu tinha uma necessidade de muito mais da operação do que de crescimento tecnológico, que a gente sabe que tem todo um processo para validação, para verificar de fato a eficácia do processo, mas a Vivante tem investido sim, começando pela alteração que nós fizemos no nosso próprio software de manutenção. Estamos otimizando ele para a gente, de fato, a partir de, vamos dizer assim, do próximo mês a gente já está operando com 100% de visibilidade online das nossas manutenções, o que para uma empresa que trabalha com manutenção é algo extremamente difícil. Na operação que eu cuido, onde nós atendemos cerca de 3.000 ordens de serviço mês, 3.000, 3.500, hoje nós trabalhamos sem papel. Todo o processo de atendimento é feito diretamente pelo celular, pelo técnico, onde a gente tem um controle de execução e maior confiabilidade nas informações, porque ele é obrigado a registrar com foto, ele tem que fazer esse apontamento e a gente consegue monitorar isso. Esse é um dos pontos, né?
E, Fábio, você comentou um negócio muito interessante para mim hoje mais cedo. Você comentou sobre a usabilidade de óculos Rifts, né, óculos de realidade aumentada que vocês vêm aplicando também na operação de vocês. Isso. Nós temos investido na questão do óculos, nós usamos o óculos de realidade virtual, o Google Glass também, que o foco dele é para treinamentos de procedimento operacional e também acompanhamento da nossa área de monitoramento. Nós temos uma base, nós chamamos de CIMO, né, uma Central de Inteligência e Monitoramento, onde nós temos engenheiros acompanhando alguns processos. A ideia do óculos é justamente para, por exemplo, você tem uma cabine primária ou uma operação de um equipamento, de uma usina, onde tem alguns procedimentos. A gente coloca pontos na operação com QR Code. Quando o óculos faz a leitura desse QR Code, ele abre na tela para o técnico o procedimento de segurança e de operação. Para essa operação você precisa usar uma luva, para essa operação você precisa usar um macacão, enfim, e explica também quais são os passos do procedimento. Isso ajuda em treinamento operacional e também ajuda nas operações assistidas em locais onde você tem uma operação mais crítica. É claro, isso é bem embrionário, mas uma das dificuldades que a gente encontra, principalmente em infraestrutura, é que a gente precisa de internet nessas áreas, né? E a rede, normalmente, as áreas onde ficam as infraestruturas, o acesso é muito ruim, são em subsolos, né? E esse é o nosso desafio, mas nós estamos trabalhando muito forte nisso. E também com monitoramento, outro ponto bem legal que temos evoluído é no monitoramento de áreas críticas, de uma forma muito mais simples, né? Nós estamos usando em parceria com algumas empresas, uma delas é a Locamind, usando uns sistemas de monitoramento de temperatura, de funcionamento de equipamentos, onde a gente simplesmente instala um dispositivo, configura ele, a gente consegue garantir que uma farmácia, por exemplo, de um hospital, ou um refrigerador que cuida de medicamentos caros, ele esteja sendo 24 horas do tempo dele 100% monitorado, e isso garante com que se houver uma variação da temperatura fora do esperado, dentro de um escalonamento, as pessoas sejam acionadas para fazer uma ação de correção. Eu mesmo estou testando em uma unidade onde nós estávamos monitorando, uma unidade hospitalar, onde tem uma questão crítica de temperatura, e eu tenho as informações online, algo bem simples, que funciona de forma autônoma, joga a informação na nuvem e a gente consegue configurar e ter essa informação. Isso tem funcionado bem. São algumas das coisas que estão sendo tratadas, além de drones, que nós estamos testando para outras questões de segurança e afim. Aí tem uma lista bastante de possibilidades. Tudo vai da viabilidade também. Legal. O nosso processo de fabricação de material ainda é muito manual, que a gente faz toda a montagem de peças, de vias para hospital, mas a gente está num processo aí no último ano de automação de algumas partes da nossa cadeia produtiva. Então, a gente tem o nosso sistema principal, que é o SAP, que está mais ou menos uns 8, 9 anos com a gente. E no último ano, a gente está desenvolvendo uma intranet, que é online e pega todas as informações desse sistema. Então, alguns pontos da nossa cadeia produtiva têm acesso a essa intranet através de tablets, para a gente, por exemplo, visualizar estoque, o nosso picking na fábrica todo feito automatizado. Então, locais de estoque, armazenamento também, a gente faz isso via sistema. E alguns pontos da produção, como as ordens de produção, ao momento da embalagem, para a gente emitir a nota fiscal, isso todo o sistema que envia direto da produção para o faturamento. Então, alguns pontos a gente está automatizando. Nós somos uma empresa pequena ainda, a gente tem menos de 50 funcionários, então é bem mais difícil, bem mais demorado a gente implementar isso, essa cultura de automação para as pessoas, mas a gente tem feito isso de uma forma bem legal. Toda a nossa parte também de como a gente embala, acondiciona nossos materiais em caixas, então toda essa parte também de geração de etiqueta, nosso material é um material que é estéril, controlado por lote, por fabricação, a gente tem que ter o rastreabilidade de toda a cadeia, de toda a matéria-prima do que foi feito aquele produto, então a gente também controla isso pelo sistema, a gente trabalha com QR Code também, então tudo isso é gerado automático, e é isso, a gente está tentando implementar agora, no futuro, todo o nosso picking de pedidos também
automatizado e via sistema para o cliente ficar muito mais fácil o nosso processo de separação e de despachar mercadoria para cliente também. Muito legal. Uma coisa que a gente falou, Gabi, agora acho que foi hoje até um pouquinho mais cedo, é muito legal que a GabiMed ela tem um modelo industrial, né, de cadeia de indústria mesmo, até a ponta, né, até nas operações de campo. Né? Você me comentou sobre alguns faróis que vocês aplicam também, né, de verde, amarelo, vermelho. Que assim, na verdade, como nós somos regulamentados pela Anvisa e a gente tem a certificação ISO, boas práticas de fabricação, apesar de ser uma empresa de médio porte, a gente precisa seguir toda a legislação de empresa grande. Então, os nossos processos são bem definidos, desde do RH até a logística, que é para entrega no cliente. Então, tem que ser muito bem regulamentado e esquematizado. E uma coisa legal que a gente estava comentando é que, assim, a gente está desde o começo com a Cobly, e o sistema da Cobly foi evoluindo junto com o nosso sistema interno. Então, hoje, é assim, a gente faz a programação de entregas pelos nossos motoristas, de acordo com a localização, de acordo com a urgência daquela entrega, daquele hospital. E, ao longo desses últimos anos que a gente começou a fazer esse rastreamento online, a gente conseguiu aumentar cerca de 30% da nossa produtividade de entrega. Isso é bem legal, que a nossa equipe também, os motoristas também são muito comprometidos, e é um sistema que está disponível e visível para todos. Então, o motorista ele também pode ajudar nessa roteirização, e ele vê aquilo que a gente está vendo, ele sabe que ele está sendo monitorado, ele sabe que a gente está medindo a performance e o desempenho dele, frenagem de aceleração, ele sabe que aquilo vai impactar no consumo de combustível dele, ele tem aquele desempenho, a gente mostra isso para eles também, acho que é legal fazer parte disso. E, atualmente, esse sistema de roteirização é integrado com todo o sistema da empresa. Então, por exemplo, a gente tem um vendedor externo de um hospital, por exemplo, eu sou o vendedor do Hospital Sírio-Libanês. Antes ele tinha que pegar ou ligar uma do WhatsApp, e aí, tal entrega foi feita, não foi feita, não sei o quê. Não, ele entra pelo sistema, pela nossa intranet, pelo celular dele, e vai ver ali na página de entregas, vai ver, Sírio-Libanês, está verdinho, legal. Foi feita a entrega. Que o nosso analista ali de logística, que está ali, a cada entrega que é feita, a gente vê pela nossa roteirização, ele já dá o ok ali naquela entrega, e aí toda empresa que tem acesso ali ao sistema, vendedores externos, o pessoal do comercial, o pessoal da produção, vê que aquela entrega foi feita, vê que aquela entrega não foi feita, vê que vai atrasar, vê o que a gente vai ter no dia seguinte. Então, a gente consegue, além disso, planejar com muita antecedência. E o cliente também sabe disso com antecedência. Olha, sua entrega vai atrasar, não vai, a gente vai entregar mais cedo, vai entregar na parte da manhã. Então, isso é bem legal, ajuda a gente muito a planejar o nosso dia a dia, assim, com tarefas do dia a dia, da rotina, que às vezes a gente acaba se perdendo. Então, nisso a gente consegue tomar decisões rápidas e também ajuda muito no nosso setor, que todo mundo tem WhatsApp. Então, motorista tal, já aquela coisa assim rápida. Então, isso ajuda muito no nosso dia a dia. Legal. Além das operações em campo, você levantou um ponto muito interessante, Gabi. E eu acredito que deva ser dor para todos os gestores de frotas, ou a questão do combustível, né? Sim. A gente sabe que em 2018 a gente fechou o resultado, a gente viu que teve um aumento de 20% no preço acumulado do combustível. Né? A gente sabe que isso é uma dor para todo mundo que trabalha em campo, né? Na Cobly a gente entende que existem 5 jeitos de a gente resolver esse problema, só que eu queria trazer 3 hoje aqui. Né? A gente sabe que existem paradas que são indevidas, a gente sabe que motoristas também dirigem um pouco acima né? Pisam um pouquinho mais, a gente chama de alguns, tem aquele pé um pouco mais pesado. E tem o terceiro, que é sobre planejamento de rota. Né? Se a gente está numa zona urbana, onde a gente cruza trânsito, com quilometragem, com aquele cliente que só pode receber entre as 9 e as 9h10, né? E aumenta a complexidade um pouco ainda mais. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais como que vocês estão resolvendo isso dentro da empresa de vocês, né? Se existe algum treinamento, alguma mudança de cultura que está sendo aplicada. Sim, a gente tem acompanhado, como eu citei anteriormente, a gente faz essa medição que tem no painel da Cobly, você vê ter o gráfico por motorista. O que facilita bastante é que cada motorista dirige com aquele carro específico, então ajuda a melhorar nosso controle e o desempenho dele.
e também a otimização de rotas, como a gente faz com antecedência de um dia para o outro. Isso facilita muito a rota dele, que a gente sempre a gente se planeja para ser uma rota circular. Então, ele faz a cadeia dos hospitais sempre fazendo no sentido, sai de um ponto e volta para ele mesmo. Antes, como a gente entregava as entregas, motorista X, você vai fazer 10 entregas. Então, a gente olhava no mapa, né, Tadeu? A gente via que era assim, ia para um ponto, depois voltava para aquele, não, porque aquele hospital é mais rápido, então ia para a Zona Leste, depois voltava para a Zona Sul, não, aí voltava para almoçar. Então, assim, era uma bagunça. Então, a gente sempre vê isso diariamente, que ele sempre tem que voltar para o ponto onde ele saiu, mas sempre otimizando essa rota. Então, a gente trabalha desse jeito, melhorou muito o consumo de combustível, inclusive os quilômetros por litro rodado também. Legal. Tem também aqueles motoristas que muitas vezes tem dois no mesmo bairro, né? Sim. Tem muitas vezes que a gente acaba encontrando e fala, poxa, Cara de rodízio. Legal. O nosso desafio era um pouco diferente, né? Quando a gente pensa em manutenção, às vezes, alguns clientes a gente pensa, vão cair os chamados de manutenção, eles vão sair para atender esses chamados. E no cliente específico que nós atendemos, que no caso é a Mil, no meu caso, eles têm um perfil diferente, eles querem que tenha uma agenda de atendimento, então pré-determina quais dias as equipes estarão em determinadas unidades, então eu cruzo o meu plano de manutenção dentro dessa agenda. E qual era a minha dificuldade? Os meus carros ficavam todos em uma única base, os motoristas vinham de manhã para a base, pegavam os veículos, iam para as unidades fazer o atendimento, tinham que chegar na unidade num tempo competitivo para eles conseguirem atender e retornar ao tempo de bater o ponto e ir para casa, a pé, muitas vezes. Então ele vinha de ônibus, trabalhava de carro, voltava para a base, deixava o carro e ia embora de ônibus. Às vezes com o trânsito exaustivo, nós tínhamos atraso no retorno, enfim, diversos problemas. Quando a gente implementou o sistema, o grande ganho foi o que a gente teve de visibilidade da movimentação dos veículos. Conseguimos mudar a política interna da empresa, que é disponibilizar o carro para o motorista. Então, nós já começamos a ganhar, porque como ele já tinha um roteiro, ele já estava com o carro, com as ferramentas, mudamos as duplas para que ele tivesse uma logística com o seu companheiro de trabalho, que eles trabalham em pares, e ele conseguia se deslocar mais rapidamente, chegando na unidade no início da jornada dele, então, e retornando da última unidade que ele atendesse ou da mesma, direto para a sua residência. Ele ganhou um deslocamento em qualidade de vida, a gente ganhou em produtividade aí, cerca de 3 horas por dia, no mínimo, né? Considerando deslocamento. Vencemos o problema do rodízio, porque como eles iniciam às 7, se eles estiverem dentro da área de rodízio, às 7 eles já estão lá, estacionados. Então, eles trabalham e até às 16 eles conseguem sair da área de rodízio. Tivemos ganho no combustível, porque a gente colocou os motoristas mais próximos das unidades, eles ganharam também em qualidade de vida, porque eles moram na região que atende, então a gente tentou pegar o cara que mora no ABC, colocar para atender o ABC, que mora na Zona Oeste, atender a Zona Oeste. Ainda tem alguns casos, porque a gente também não saiu desligando os bons profissionais que nós tínhamos, só porque ele estava fora, né? Então a gente ainda tem alguns que ainda se deslocam um pouco mais, mas em contrapartida a gente ganhou no benefício também, porque o que eles gastavam de vale-transporte para se deslocar até a base é um benefício que a empresa não precisa mais dispor. Então, isso meio que compensa o que eles gastavam de combustível indo direto para casa. Então, neste caso, só houve ganho. Falando até da questão do combustível, a gente entrou no budget de combustível, do que estava previsto para o que a gente realiza, além de ganhar na questão do custo de benefícios e da qualidade de vida dos colaboradores. Precisar quanto que isso otimizou no atendimento das horas de serviço ainda é um pouco prematuro, porque a gente está com 6, 7 meses de operação efetiva do sistema, mas já houveram esses ganhos perceptíveis, somente no deslocamento. Fora também, é muito interessante, você comentou que você tinha 2 pessoas alocadas para cada operação. A gente sabe que muitas vezes o custo de combustível ele vem logo depois ainda do custo operacional de CLT. A gente sabe que o funcionário em campo, às vezes, ele pode custar de 0,2 até 2 vezes mais o salário dele, né? Então, você teve essa mudança também, Fábio, você acha? Você ainda está alocando 2 pessoas nessa operação distribuída, agora você faz só com um motorista por região?
Então, a questão da pessoa, precisamos manter porque algumas operações precisam de 2 pessoas, quando é a altura, ou de uma determinada operação em que a própria legislação exige que tenham 2 pessoas, né, um auxiliar assistindo, mas o que a gente ganhou foi que até para o próprio auxiliar que trabalha junto com esse motorista, ele não precisa vir até a base, né? Vamos supor que ele mora perto de uma estação que fica perto de onde eles vão atender. Eles se encontram e vão para a unidade juntos, depois ele deixa ele num ponto estratégico para ele voltar para casa. O motorista ganhou mais, mas o auxiliar também ganhou, né? Não ter que vir à base. Imagina, nossa base hoje fica na Barra Funda, e nós atendemos, por exemplo, no ABC, lá em Mauá. O cara vir até a Barra Funda e ir para Mauá, atender, voltar para a Barra Funda e depois ir para casa no Jabaquara, né? Então, às vezes o cara voltava para o próprio local que ele atendia. Imagina quanto isso era desmotivante, né? Estou trabalhando lá de casa, tinha que voltar para o centro de São Paulo para poder voltar para casa. Legal. Legal. Uma outra pergunta que eu queria saber de vocês dois. A gente sabe que tem, pelo que a gente tem identificado, né, dentre todos os nossos parceiros dentro da Cobly, existem alguns clientes que são um pouco exigentes de momentos de chegada. Então, a gente sabe que existe aquele cliente que é um pouco mais exigente e fala, olha, eu preciso que você esteja aqui entre as 9 e as 9h30 da manhã. E, às vezes, também tem aquele cliente que ele fala que precisa disso, mas, muitas vezes, ele só quer a visibilidade de chegada. Como que vocês trabalham nessa operação? Como que você passa uma previsão de chegada melhor ou você garante que sua operação chegue no horário que ele realmente precisa que chegue? Bom, primeiro, antes eu sofria com a questão da chegada porque era imprevisível o horário de chegada, né? Eu garantia que, assim, eles entravam às 7, 7h15, 7h20 e não tivesse mais ninguém na base. Mas isso não garantia que o técnico não ia parar para tomar café no caminho, ou ia ter algum impeditivo no caminho que ia fazer com que ele não chegasse em um tempo hábil para o atendimento. Então, às vezes eram 9h30, 9h15, o cliente estava reclamando, cadê o técnico que vai vir para cá hoje? Estou esperando ele, temos demandas aqui. Com este problema, esse problema foi resolvido a partir do momento que a gente melhorou e aprimorou esse monitoramento. Primeiro caso, né? Então, eles começaram a chegar às 7. Segundo, eles sabiam que estavam sendo monitorados e isso garantiu também que eles fossem um pouco mais focados com o compromisso deles de estarem, né, na unidade. Então, 7 horas da manhã, eles sabem que o nosso planejamento de manutenção vai monitorar se eles já chegaram na unidade. Então, eles estão cumprindo a jornada com mais assiduidade e, quando tem algum problema, já informam previamente. Olha, tive um atraso, e a gente consegue informar o cliente. E o terceiro ponto, que é o próprio cliente cobrar, e o nosso cliente, nesse caso, cobra bastante, quando há um problema ou há uma necessidade de deslocamento emergencial, eles sempre nos perguntavam, qual é o tempo de chegada? Eu tinha que falar o SLA. Não, o tempo são 2 horas. Mas eles vão chegar em 2 horas? É o prazo nosso de atendimento contratual. Hoje eu não preciso falar o SLA para eles, né? Hoje eu pego o link, compartilho com ele. Olha, o tempo é esse é o motorista. E eu já, em contrapartida, aviso o motorista, ó, você está sendo monitorado até a sua chegada pelo cliente. Então, isso também gera um compromisso do motorista de estar focado em informar qualquer dificuldade. Ó, peguei um acidente na pista, vou atrasar. E o cliente está ali acompanhando. Você sai da subjetividade e mostra transparência. Acho que o segredo do serviço, e a gente tem percebido isso, a gente que trabalha com mão de obra, com prestação de serviço, é confiabilidade na informação, né? Uma das primeiras palestras a gente ouviu aqui, foi dito que a pior coisa é quando a gente fica sabendo do problema pelo cliente, né? É terrível para a nossa operação, e a gente consegue se antever a isso e fazer com que o cliente participe do problema conosco, né? E acho que isso faz uma diferença absurda para a nossa operação. Na nossa área hospitalar, uma grande tendência que a gente tem percebido nesse último ano é que os hospitais estão saindo da cidade, os centros de recebimento, de distribuição estão indo para alguns pontos fora de São Paulo. Então, a gente tem centros de distribuição em Imbu, Guarulhos, Osasco, e todas essas entregas eles são galpões terceirizados e são agendadas. Então, a gente tem esse problema. É um problema que a gente sempre conversa bastante com o departamento comercial, que, por exemplo, a gente não consegue chegar às 9 horas da manhã em Guarulhos saindo da Zona Sul. Não dá. Não adianta a gente prometer porque não vai chegar. A gente já fez algumas loucuras de tentar, não conseguir, aí você perde o horário de agendamento, você vai para o final da fila, é assim, o caos total, você perde o seu dia de trabalho. Quando chove, ainda vira um caos. Esquece. Então, o que a gente faz quando a gente trabalha com agendamento, tentar alguns horários mais flexíveis,
tentar trabalhar na parte da tarde, aí a gente se organiza para otimizar nosso tempo de manhã para estar lá naquele lugar à tarde. Com o cliente direto no hospital é um pouco mais flexível. Você promete entregar no período da manhã, você promete entregar no período da tarde. Mas o que a gente usa mais com expectativa de horário, inclusive a gente usa muito o sistema de previsão de horário, é com o nosso cliente interno, que é a nossa produção, que acontece muito a gente tem que buscar a nossa matéria-prima. A gente tem um porto seco aqui em Interlagos, então a gente pega muita importação de lá. Então, assim, a produção. E aí, que horas que vai chegar até a mercadoria? Ó, vai chegar daqui 45 minutos. Aí eu compartilho o link com o pessoal da produção, o pessoal vai acompanhando, aí quando o motorista chega, já está todo mundo esperando lá para pegar material para receber. Então, esse é mais o nosso cliente interno, que a gente fala, que a produção é muito mais urgente do que o nosso externo. O externo entende um pouco melhor, mas já aconteceu de entregas urgentes, que a gente compartilha o link de previsão de entrega com os vendedores. Então, ele já fica sabendo, já fica aquela expectativa, mas, normalmente, com o nosso cliente, a gente promete períodos, porque não dá para prometer um horário exato. Legal. Então, tá bom, gente. Queria agradecer mais uma vez, Gabi, Fábio, por Deus. Obrigado, uma salva de palmas para eles.